Pois então, tem um breve resuminho sobre quem somos, os cargos que a gente já... Esqueci a palavra. A gente assumiu. Isso, que a gente já assumiu. Aí tem... Ai, tô um pouco nervosa. Aí tem um resuminho. Aí, então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente já falou sobre isso e a gente vai refrisar o tempo todo. Podem chamar nós, o horário que for, menos na sexta. Na sexta não é para chamar a Ana, na sexta de noite. Mas podem chamar nós, a gente também está aqui para aprender junto com vocês. Eu acho que esse AL vai ser de muito crescimento para todos nós. Tudo aqui está tudo explicadinho dentro do manual, passo a passo, de como fazer os relatórios, de como enviar, tem tudo aqui certinho. Então, gente, como vocês sabem, vocês são responsáveis pelas finanças do seu clube. Tudo cabe a vocês no que diz dinheiro. Vocês têm que pagar as taxas, administrar os fundos, enviar os relatórios, cobrar as mensalidades. Vocês precisam estar presentes na comissão de finanças também. E outra coisa muito importante, é sempre bom o tesoureiro estar em dia com a tesouraria de seu clube. Então, para que vocês todos tenham direitos quanto ao distrito, vocês precisam estar com a tesouraria em dia. A tesouraria é a secretaria, né, gente? Para que o clube não fique inadimplente, né? É importante a gente falar isso assim, bem curto e grosso. Se vocês, de alguma forma, não estiverem ok com a tesouraria, vocês e a secretaria, é um clube todo que vai pagar por isso. É não participar de conferência, é não ter direito a voto. Não tem direito a isso. É a importância de o clube estar adimplente perante o distrito para que vocês possam usufruir de todos os extras, né, que o movimento oferece. Isso cabe a vocês e os secretários. O cargo que vocês estão ocupando é muito importante, pessoal. Sobre os relatórios. Os relatórios, eles vão ser feitos todos em uma planilha do Excel. O livro caixa com os comprovantes, o balancete, o controle de mensalidades e o documento de prestação de contas para o Lions, que é um documento que vocês têm que entregar para eles, que tem que ser assinado, mas isso a Ana vai explicar bem para vocês, passo a passo. Eu também não vou me aprofundar muito nisso, porque ela vai explicar melhor, que ela vai abrir a tabela para vocês, mas vocês vão preencher ali os dados iniciais, nome do clube, nome do presidente, enfim. Aí a gente vai para o livro caixa. Livro caixa, onde vocês vão lançar as entradas e saídas, toda a movimentação financeira do clube e os comprovantes. Que tem aqui... Ele é mais ou menos assim, mas a Ana vai explicar melhor para vocês. Aí o balancete, que é um resumo desse livro caixa, que ele vai estar separado, ele vai relacionar os saldos das contas, que é o administrativo, e o fundo de campanhas, ele faz isso separado e ele soma sozinho, né, amiga? Eu vou explicar depois, vou passar sobre essa parte. Tá. Pois é, por isso que eu não quero me aprofundar muito. O controle de mensalidades também tá aqui, que a Ana vai explicar bem para vocês. Aí vai estar separado também de associado forâneo e os associados. Prestação de contas para o Lions também vocês vão preencher. O saldo anterior, receitas, despesas, o saldo final. Aí vocês vão começar preenchendo lá em cima, o Lions Clube, tipo Lions Clube Iraí, o nome do clube. Aí o presidente precisa assinar, o tesoureiro e o presidente do Lions também. Os prazos de entrega de relatórios. Do primeiro trimestre é dia 5 de outubro, do segundo trimestre é dia 5 de janeiro, do terceiro trimestre é 5 de abril e do quarto trimestre é 20 de junho. Gente, nós estamos falando tudo rapidão, mas é porque vocês vão ter tudo isso em mãos, tá? Não se preocupem em gravar isso agora, porque tudo isso vocês vão receber e vocês vão ter isso tudo na mão, não precisa se preocupar que aí não estou conseguindo anotar a data, tá? Vocês vão ter tudo isso em mão. Que a gente tá fazendo meio rápido, porque, tipo, não tem por que a gente ficar lendo manual para vocês, sendo que é um documento que vocês todos vão receber, né? Aí, como enviar os relatórios também, que vocês vão criar uma pasta e enviar os 4 arquivos compactados para o e-mail, que a Ana já explicou, que a gente está com um probleminha com o e-mail, não
não tá muito legal, aí a gente está vendo melhor, estamos testando ele e ver se a gente muda, mas vocês vão ter acesso a tudo isso também. Tá aqui, ó, até tá em vermelho, porque a gente está vendo ainda qual o e-mail que a gente vai usar. As taxas distritais. A taxa do distrito LD4 é cobrada em 2 parcelas, e a taxa do DM também é, mas a gente aconselha que vocês paguem uma só, porque daí é mais barato, né? O pagamento à vista é R$2 de diferença por associado. E não se preocupem sobre isso, que vocês não vão precisar calcular o valor que vocês têm que depositar. A gente vai mandar uma tabela para vocês, que cada clube precisa pagar, vocês não precisam se preocupar com isso também. Que a taxa ela é de 2% sobre o valor do salário mínimo nacional, com arredondamento para o menor valor inteiro. Mas isso então, a gente soma, a gente entrega para vocês tudo certinho numa tabela, né? Sim, só para vocês entenderem como que é realizado esse cálculo da taxa, que eu acredito que essa seja a principal dúvida de todo tesoureiro. Quando eu assumi como tesoureiro, eu não sabia como isso funcionava. Então, inclusive, a gente colocou ali a escrita que está exatamente como está no regulamento do distrito. O Alisson está ali, né, me deu uma ajudinha nessa hora, que a gente botou exatamente como está escrito no regulamento para vocês entenderem como é calculada essa taxa. Então, assim, são 2% do salário mínimo, que hoje é 1.045, isso dá 20,90, se eu não me engano. Então, baixando para o valor redondo, fica R$20, dividido em 2 parcelas, R$10 por associado. Então, por exemplo, se a primeira parcela ela tem como referência o último relatório do AL que terminou. Então, no caso, o 4º relatório do AL 2019-20 disse que Criciúmal tem 50 associados. Então, se Criciúmal tem 50 associados, ele vai pagar 50 vezes 10, tá? Nessa primeira parcela. E lá na segunda parcela, ele vai pegar o relatório do segundo trimestre desse nosso AL. Então, no caso, no final do ano, agora, de 2020, ele pega esse novo relatório e faz uma nova conta sobre o número de pessoas que tiver. É assim que é realizado o cálculo da taxa do distrito LD4. Da secretaria, né, amiga? Isso, eu pego o relatório da movimentação de associados que a secretaria envia, a gente trabalha junto com a secretaria nesse caso, e nós vamos passar exatamente esse valor para vocês, já somado com base nos relatórios, a gente faz esse cálculo e manda prontinho para vocês. Não se preocupem vocês em ter que somar para saber quanto que vocês vão ter que pagar. Da mesma forma, a taxa do distrito múltiplo, ela também tem essa, com base no último relatório do AL que passou e no segundo do AL em que estamos trabalhando, só que tem a possibilidade de ser paga uma parcela única, que é de R$10, ou então parcelado, que seriam 2 de 6, totalizando R$12. No D4, tradicionalmente, os clubes pagam em uma vez, para ter esse desconto, né? Se o clube tem dinheiro e tem a possibilidade de fazer, paga esses R$10, já está resolvido no primeiro pagamento. A única coisa que acontece é que lá no final do segundo trimestre do atual AL, tem a atualização da taxa. Então, tipo, se entraram pessoas a mais do que foi pago anteriormente, tipo, Criciúmal tinha 50 e agora tem 55. Daí a atualização da taxa é pago só sobre esses 5 que entraram depois. Mas igualmente... É só esses R$10 por associado novo. A gente vai mandar tudo isso para vocês, a gente ajuda a calcular se vocês tiverem alguma dúvida. Se a gente mandar o valor e vocês não entenderam de onde veio esse valor, a gente revê tudo isso com vocês, tá? Mas então, só para vocês saberem, esse primeiro momento até dia 4 de setembro, né? E essa taxa do distrito múltiplo, a gente vocês pagam para o distrito lá, LD4, mas a gente repassa para o distrito múltiplo. Isso, vocês vão fazer o pagamento para nós, não pro... Tá aqui, Tudo bem, Brenda, vocês já tinham comentado que teria uma posse, né, boa posse para vocês, depois vocês podem continuar assistindo na gravação do material, tá? Beijinhos. Isso? Isso. Então, e daí vocês vão depositar. Essas taxas são pagas por depósito bancário, que é outro problema que estamos enfrentando.
A gente não conseguiu abrir a conta ainda, porque o atendimento tá bem difícil, o atendimento no banco. Para a gente entrar e abrir a conta, eles estão atendendo só no caixa eletrônico. Aí a gerente falou para nós que é para a gente segurar uns 15 dias, que depois ela vai entrar em contato com nós para a gente ir lá e abrir. E ela também não me deu certeza disso, porque ela não sabe como vai estar a situação do coronavírus daqui a 15 dias. Mas até o pagamento das taxas, nós vamos ter uma conta para vocês. Aí a gente vai passar o número da conta certinho, o titular da conta, para não ter erro nenhum. E depois vocês tirem uma foto do comprovante e enviem para nós. Enviem para o e-mail, que é o mesmo que está dando problema também, que a gente vai passar para vocês também, não se preocupem com isso. Sobre as mensalidades, então... Só deixa eu acrescentar. Uhum. Até assim, para ficar claro que são coisas que a gente não tem controle, né? A gente gostaria muito de chegar com um relatório, com um manual, tipo 100% certinho, com todas as informações, mas como a transição de AL, ela é um pouco complicada, a gente está passando por esses percalços que foram intensificados, né, com a questão do Covid. Mas não tenham dúvida, a gente sempre vai estar mandando os avisos para vocês, vocês não precisam ficar preocupados, que tipo, eu não tenho certeza de como é para fazer, porque a gente vai recapitular tudo isso com vocês, tá? Uma coisa que eu agora até não sei se eu escrevi no manual. Amanda, sobe um pouquinho para mim, porque eu estava aqui com o mouse tentando subir e não consegui, né? Subir não sou onde? eu que tô. Não, só ali na questão da taxa de enviar o... Não. Lá onde envia por e-mail. Aqui? Isso, ali. Isso, eu não escrevi, tá? Mas o que a gente vai pedir que vocês façam é que no momento que vocês forem pagar essa primeira taxa, vocês façam 2 depósitos. Um com o valor do distrito LD4 e um com o valor do distrito múltiplo. Vocês já vão estar no banco, então não é um problema vocês fazerem ou 2 envelopes ou pedir para eles serem 2 no caixa, depósitos, né? 2 separados. Depósitos. Desde que vocês tenham 2 comprovantes diferentes. Por quê? Porque para vocês vai ser bacana lançar no livro caixa separadamente para vocês saberem quanto que vocês pagaram de cada coisa. E para nós também é interessante, porque nós vamos pegar aquela tabela que nós vamos enviar para vocês e olhar, Criciúmal tinha que pagar 500, pagou 500, Criciúmal tinha que pagar 120, pagou 120. Fica mais fácil para a gente ter esse controle, tá? Eu acho que é uma coisinha pequena, né, pedir para fazer 2 depósitos e que fica bem mais visível depois para a gente que vai ter que ficar fazendo essa conferência. Alguém me fez uma pergunta que deixa eu só dar uma olhadinha. Os pagamentos, eles necessariamente precisam... Não, pode ser transferências também, tranquilo, sem problema algum, né? Só vai ter que chegar nessa conta bancária. Isso. Sobre as mensalidades. Então, a mensalidade é o que sustenta o clube de vocês, né? Paga que o dinheiro que é gasto com atividades, com o pagamento das taxas. Aí, quanto a isso, a gente não determina um valor de taxa para vocês cobrar. Isso vai de clube para clube. Vocês façam como vocês acharem melhor. O valor e a data. Por exemplo, aqui em Iraí a gente paga por semestre. A cada 6 meses a gente vai lá e paga. Pode ser pago também tudo no início do ano, que tem um descontinho. Tem alguns clubes que fazem por mês também. Criciúmal, a gente faz R$10 por mês e quem pagar o AL completo paga 90. Então ganha um desconto de 3 meses. Então, geralmente o clube tem as suas mensalidades definidas, né? Já existe um regulamento, alguma coisa. Isso vai a critério de vocês. Isso. Sobre o fundo, eu parei aonde aqui? Mensalidades. Ali mesmo. Fundos agora. Aqui. O fundo administrativo e o de campanhas. Quer falar um pouco sobre isso, amiga? Assim, gente, muito provavelmente vocês vão ter recebido do último caixa do AL que passou, já dividido, né, esse fundo administrativo e esse fundo de campanhas, esses 2 valores. A gente espera que todos os clubes estejam trabalhando já dessa forma, porque é importante para existir uma divisão, né, no caixa de vocês. O fundo administrativo, ele é composto principalmente pelas receitas que entram de mensalidades, tá? Então, o companheiro está pagando a mensalidade e essa mensalidade vai criar esse fundo administrativo de onde vão ser pagos.
materiais de expediente, um auxílio viagem, vamos dizer assim, dinheiro de vocês que vai voltar em coisinhas para vocês, tá? Tipo, quem entra em cobra mensalidade e depois, para quem está adimplente, recebe o auxílio de viagem quando vai para evento e acaba tendo um baita de um benefício, né? Já o fundo de campanhas, ele já está dizendo, né? É um dinheiro que é para ser usado com campanhas. Então, foi feita uma campanha de arrecadação, esses R$ 500 que entraram num pedágio, eles devem ser aplicados em outra campanha, tá? Ficou bem claro ali, dinheiro da comunidade volta para a comunidade. Não é legal vocês pegarem um dinheiro de um pedágio para pagar auxílio viagem para o evento de vocês, tá? Isso. Então, E daí a gente estava conversando até essa semana sobre o lucro de eventos distritais. Isso o clube decide se quer colocar quanto por cento quer colocar em cada fundo de campanha administrativo. A gente sugere que vocês dividam o valor e lancem nos dois. Teve até uma época, eu estava comentando com a Ana, que quando eu era tesoureira, que era dividido, era 75% fundo de campanhas e 25% para o fundo administrativo. Agora não é mais assim. A gente sugere que vocês dividam em valores iguais, metade para o fundo administrativo e metade para o fundo de campanhas. Isso vai muito do que vocês entenderem, né? Do que esse valor pode ser útil para vocês. Por exemplo, na Leopidas, que a gente fez em Criciúmal, que foi o último evento que a gente sediou, para quem teve na época nas comissões de finanças ou ficou sabendo um pouco, a gente teve um lucro bem alto, muito, tipo, inesperado. Então, a gente teve a opção de dividir o valor entre os dois fundos e estabelecer, assim, uma segurança em ambos os fundos, né? De repente, tem um clube que vai estar com um pouquinho de dinheiro em campanhas e vai querer botar todo o valor desse lucro em campanhas. Então, vai muito do bom senso, da conversa com o clube, né? E de uma avaliação de vocês mesmos, de como vocês querem interpretar esse dinheiro. Não existe uma regra, tá? Que fique claro. Até que nem a Amanda comentou, antigamente se falava de uma porcentagem, mas nos últimos manuais do Andrei não tinha nada escrito, né? Me corrija se eu estiver errado, mas não vi nada específico sobre isso. E no último AL também não tinha. Então, fica a critério do clube, né? Por isso que a gente deixou essa dica para vocês, né? Bom, então a gente tem mais algumas dicas. Por exemplo, a conta. A gente tem eu não sei. Deram essa dica para nós e foi muito útil quando a gente fundou o clube aqui. E é a dica que eu vou passar para vocês. Abrir uma conta poupança em nome do presidente e do tesoureiro. Porque, tipo, eu estava conversando com os tesoureiros do ano passado, eles me falaram que tem gente que segura o dinheiro em casa, que lança o dinheiro numa conta do Lions, aí outro dinheiro tem um comprovante de um depósito numa conta de um companheiro, aí fica meio perdido. Então, a dica que a gente dá é que, tipo, vocês abram uma conta em nome do tesoureiro e do presidente, é uma conta poupança, é só para aquele AL, no próximo AL vai mudar o presidente, vai mudar o tesoureiro, vai lá e abre outra. E uma conta poupança, ela não gera gastos para vocês, até porque, para vocês comprovarem nos relatórios que vocês têm, por exemplo, R$ 100 em caixa, como vocês vão comprovar isso? A gente não tem como ir na casa de vocês contar o dinheiro. Então, comprova isso com um extrato bancário. Isso. Outra coisa que também é uma opção, por exemplo, é o caso de Criciúmal, nós temos uma conta que ela foi criada no CNPJ do Lions. Então, o Lions Clube Criciúmal tem duas contas. Uma é utilizada por eles e uma eles nos deram, tá? Então, o que acontece? Não é necessário criar uma conta nova toda L. Só precisa ser levada a ata da nova diretoria para mudar os titulares dessa conta, tá? Então, essa é uma opção de Criciúmal também, que a gente utilizou, né? Na verdade, tem várias situações que têm implicado na criação de uma conta. Por exemplo, vou até usar o exemplo agora de Criciúmal de novo. A Laura, que é a nossa tesoureira, ela é de menor. Então, a gente está tendo dificuldade em colocá-la como titular. Então, se vocês tiverem dúvidas mais específicas quanto a contas, eu peço que vocês venham falar com a gente no privado, porque não tem como a gente fazer uma explicação
geral para vocês, porque é muito detalhezinho que pode influenciar nessa criação de conta ou não. Então, quem tiver com dúvidas quanto a isso, pode nos chamar depois da oficina, né, que a gente conversa e tenta achar a melhor solução para vocês. Essa dica que eu dei até porque a gente tinha problemas com, aqui no caso nosso, com abrir no CNPJ do Lions. E daí, mais para a gente ter um controle maior. Aí a gente abriu, mas caso isso não for possível, vocês entrem em contato com nós que a gente tenta achar uma outra solução. Outras dicas, deixa eu pensar. Gente, anotem tudo. Durante a reunião, senta lá, por exemplo, na reunião, geralmente em reuniões, agora tem toda essa pandemia acontecendo, então acredito não, tenho certeza que não estão acontecendo reuniões, mas geralmente são as reuniões que os associados pagam as mensalidades. Então senta ali e já vai preenchendo o recibo, para não esquecer depois, para não acontecer de, sei lá, tem um dinheiro ali, tu não sabe quem foi que tu pagou, tu não lembra quem pagou. Então anotem tudo, já vão preenchendo o recibo, se possível já vão lançando no livro caixa e lançando os comprovantes para que depois vocês não se percam também. Chega lá no final do trimestre, tem um monte, e não deixe para o último dia. Por favor. Gente, assim, até vocês não vão poder deixar para o último dia, eu já vou explicar depois, mas é por causa do documento para o Lions. Mas assim, quando eu fui tesoureira, o que eu fazia? Eu levava o meu computador junto na reunião, o pessoal geralmente me pagava a mensalidade no início da reunião, aí eu já lançava no livro caixa, na hora, ali durante a reunião, enquanto estava já aula aberta, ou enfim, alguém estava falando, eu já lançava e eu já fazia o recibo, tirava uma foto do recibo, tipo, para pegar o recibo aquele primeiro, não o que passou pelo carbono e já fica meio apagadinho, eu tirava a foto do recibo que eu escrevi mesmo, já estava no meu celular, eu entregava o recibo e eu já tinha lançado. Então, não acumulava. E eu ainda chegava em casa, muitas vezes, e pegava o livro caixa, dava uma olhadinha no saldo final, dava uma contadinha rápida ali no que eu tinha de dinheiro, se já estava batendo, beleza, e se não estava batendo, é um curto espaço que tu tem para procurar teu erro. Se tu for contar a caixa no final de 3 meses e tiver uma diferença, tu não vai conseguir lembrar de 3 meses o que tu pode ter feito de errado. Agora, eu fechei o meu caixa nessa reunião de sábado, e agora sábado que vem eu tenho mais uma reunião, deu R$10 de diferença. É mais fácil tu pegar numa semana só e descobrir de quem que tu esqueceu de anotar uma mensalidade. Então, não deixem isso se estender muito. É muito fácil. A tesouraria é muito fácil, mas vocês precisam ser organizados. Amanda, só sobe um pouquinho para eu ver as outras dicas ali. Ali, ó, por exemplo, não, essa ali, não anote tudo. O que eu tinha? Eu tinha uma caixinha com o dinheiro dentro. Por exemplo, esse dinheiro de trocado, né, que tu tá recebendo numa reunião, tá? Tipo, tu não levou pro banco ainda. Então, tu tem aquele dinheirinho ali, tu tem os recibos, e eu deixava sempre um bloquinho. Então, por exemplo, agora é quarta-feira e a presidente me gritou que precisa pagar uma conta lá na livraria. E eu peguei rapidão ali, tipo, na passada, R$50 para pagar na livraria. Pega o bloquinho e anota, R$50 livraria. Não deixem de anotar nada, sabe? Porque a gente sabe, na correria do dia a dia, mistura trabalho, mistura estudo e passa. Tu não lembra mais por que tu tirou esse dinheiro do caixa. Então, deixa um bloquinho, rascunho dentro desse caixa de vocês, esse envelope, dessa caixinha que vocês vão ter, e anotem tudo que vocês tirarem de dinheiro ou colocarem lá, que vocês não tenham como botar no livro caixa naquele momento. Vocês vão ver como vai ser fácil para vocês fecharem o caixa de vocês se vocês tiverem tudo anotado. Isso. E outra coisa, lembrem sempre de recibo de tudo que for comprado com o dinheiro do clube. Lembrem, se for outro companheiro que for comprar, lembrem de pedir o recibo, que vocês precisam disso para comprovar a movimentação no livro caixa. Então, lembrem de sempre pedir recibo. Qualquer coisa que for comprado. Eu acho que é isso, né? Ou tem assim, ó, vou só dar uma explanada ali, ó. Por exemplo, não deixem essas dívidas de associados acumularem, tá? É muito mais fácil vocês cobrarem R$20 do que 100. Vocês vão ser as pessoas chatas do clube, tá? Aceitem, durante 1 ano vocês vão ser chato pra caramba.
Eu ia falar um palavrão, lembrei que tá gravando. Então, assim, mandem recado. Tipo, vai fechar o mês e tá com atraso. Manda um recadinho no WhatsApp. Fulano de tal. Lembrando que você está com R$20 de atraso em mensalidades do Léo Clube e tal. Não deixem isso aumentar muito, porque vai ser mais difícil de cobrar depois. Então, assim, tenham em mente que vocês vão ser as pessoas chatas, mas sejam prestativos, flexíveis, tipo, será que tu não quer tentar dar uma parcelada? Paga agora aqui um pouquinho, paga mês que vem mais um pouco. Então, conversem. Não deixem que isso se estenda e que depois a solução seja mais complicada, né? Outra coisa, utilizem um carnê de mensalidades que vai ser mandado para vocês, tá? Isso eu fiz lá em 2016, quando eu fui tesoureira, e eu fiz um carnezinho, então cada pessoa que vinha pagar, eu anotava o valor e assinava que eu tinha recebido, então o próprio companheiro tinha controle do que ele tinha pago ou não. Então ele sabia se ele estava em dia ou não. É uma opção, né? Vocês escolhem se vocês querem utilizar ou não, mas era um bilhetinho pequenininho, cabia dentro da carteira, o pessoal gostou na época e usou. Outra situação que eu quero, assim, é uma dica, pode até parecer meio boba, mas eu senti muito isso quando eu fui tesoureira. Quando a gente realizava festivas, aí tu vai lá, tipo, compra cachorro, faz coisa para cachorro quente, comprou tudo e vai rachar o valor pro pessoal. Aí deu R$10 com 25 centavos, R$10 com 32 centavos. Tu não vai cobrar R$10 com 32 centavos. Tu vai cobrar 10 ou vai cobrar 11. E essa diferença de valores acabava sobrando dinheiro ou faltando no caixa. E daí tu tinha umas moedas perdidas lá e não entendia por quê. A minha dica para vocês é que, assim, fulano foi lá e comprou pão para cachorro quente e custou R$50. Vocês lancem uma notinha lá, ó, despesa, R$50, pão do cachorro quente da festiva. Aí vocês fizeram um racha e deu R$5 com 70 para cada um. E vocês decidiram cobrar 6, tá? Então, vai entrar mais do que R$50. Aí vocês lancem lá, entrada de companheiros festiva. Esse dinheiro que vai dar a diferença dos 50 para os R$54, esses R$4 vão ter uma razão. Eles não vão ficar sobrando no caixa de vocês, eles não vão ficar faltando, e vocês vão saber de onde veio. Porque nunca vocês vão conseguir fechar um valor num racha. Então, lança os dois, tá? Lança o que vocês saíram de uma festiva. Eu sei que tem clube que paga as festivas, mas se tem clube que faz um racha, lança o que foi pago para fazer essa festiva e lança a entrada do que os companheiros pagaram também. Então, essa diferença de valor que vai existir, que ela vai existir, é muito difícil tu fazer um valor redondo, ela vai estar registrada e o caixa de vocês vai bater no centavo. Se alguém tiver dúvida disso quando passar por essa situação, só me chama que a gente ajuda, recapitula como pode ser feito. Mas lembrem dessa opção, tá? De lançar tudo. Não deixar de fora do livro caixa porque acha que não é uma finança do clube. Eu acho que é isso, né? Isso. Eu não sei o que era a última coisa, deixa eu olhar Era aqui. só que estamos à disposição. A hora que precisarem, então, chamem nós, que a gente está à disposição. Isso. Não, uma última coisa aqui que eu vi agora. Eu sei que para vocês é difícil cobrar das pessoas às vezes, tá? Tipo, chegar fulano, você tá devendo. Uma coisa bacana de vocês fazerem é toda reunião vocês parabenizarem quem tá adimplente. Tá? Vocês vão estar dando parabéns para quem tá em dia. E fala o nome. Parabéns, Ana. Parabéns, Amanda. Parabéns, Alisson. E quem não tiver o nome chamado, automaticamente vai saber que tá inadimplente e o clube vai saber também. Aí vocês estão sendo queridinhos, mas estão cobrando ao mesmo tempo. Valorizem as pessoas que estão em dia e automaticamente vocês estão cobrando quem não está. Aquele cara que nunca está com o nome sendo chamado, uma hora ele vai se ligar e vai pagar, né? Então, podem usar dessa tática também. Isso. Ok, agora eu vou passar com vocês o Excel, onde vai ser feito o relatório. Eu vi que já teve alguém que perguntou se vai ser tipo do AL que passou.
Não é a mesma tabela, tá? A gente se inspirou nela e utilizamos algumas coisas que tinham naquela tabela. Em contrapartida, a gente também coletou alguns feedbacks do pessoal que teve na Tesouraria AL passado e tentou fazer assim uma junção do que eles acharam que não estava funcionando muito bem, que não estavam conseguindo aprender, entre aspas, e com o que tinha dado certo. Então, a gente formou uma tabela que tentamos facilitar o máximo possível para que seja fácil para vocês. Se vocês forem olhar, por exemplo, eu vou passar tudo com vocês agora de preencher ela. Mas se vocês olharem no manual, vocês vão conseguir entender ela perfeitamente também, tá? Eu, para teste, quando eu fiz ela, o manual e a tabela, eu passei para minha irmã, que nunca teve contato nenhum com tesouraria, para ver se ela conseguia entender o que eu estava explicando, né? E ela conseguiu fazer tudo direitinho. Então, eu acho que ficou bem explicativo no manual. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá tudo escrito lá, tá? Mas é muito fácil, gente. Vou passar com vocês agora. E se alguém tiver dúvidas também, pode ir perguntando, ou então anota aí para a gente falar no final da reunião, tá? Então, assim, primeira coisa no quesito organização. O que eu vou pedir para vocês? Mais para frente vocês vão entender por quê, mas é que a gente vai ter hiperlinks, então eu vou pedir que assim, ó, agora no início do AL, vocês criem uma pasta, tá? Aqui eu escrevi oficina, mas escrevam Tesouraria Leo Clube Criciúmal, relatórios distritais, qualquer coisa, um nome padrão que vocês não vão mais mudar, tá? Escreve agora e, tipo, não muda mais para não dar problema futuramente. E dentro dele vocês vão ter 4 pastas, tipo, dividam essas pastas por trimestre e já deixem escrito também certinho, tipo, tesouraria primeiro trimestre e não muda mais. Tipo, não fica mudando isso de lugar, porque tudo que vocês mudarem de lugar, de nome nas pastas, pode dar problema nos hiperlinks depois, tá? Então, assim, eu criei aqui uma primeira pasta do primeiro trimestre, e dentro dela eu vou criar também uma pasta de comprovantes, tá? Não mudem essa pasta de lugar. Da maneira como vocês criarem agora, sigam durante o AL. Então, assim, dentro dessa pasta comprovantes, vocês vão colocar todos os comprovantes que vocês tiverem com o número dele. Salva o número dele em cima. Tipo, eu botei número 1 e número 2 aqui como um exemplo, mas vamos dizer que vocês têm uma nota 50-50. Salva aqui como 50-50. Outra coisa, vocês vão ter aqui, é só esse relatório tesouraria. Vocês vão começar com o comprovantes e o relatório tesouraria. Esses outros 2 PDFs aqui que eu já salvei, é o que vocês vão ter que, depois de preencher o Excel, vocês vão salvar esses 2 aqui, que vocês vão ter que levar para o Lions. E depois, posteriormente, nos enviar isso também, uma digitalização disso assinado para a gente ver essas assinaturas. Tá? Então, vão ser esses 4 arquivos que, para vocês nos mandarem, vocês vão ter que ter isso. Tá? Então, vamos começar aqui. Esse aqui é o arquivo de Excel que vocês vão utilizar. Nós vamos enviar 4. Então, 4 trimestres para vocês. Vocês vão ter depois aqui um em cada pasta, tá? E vocês vão utilizar um diferente para cada trimestre. Então, vamos lá. Gente, se alguém... Como eu não estou enxergando vocês aqui agora, eu não vejo se vocês estão mandando alguma coisa no chat. Eu aviso. Qualquer coisa, Amanda avisa ou então abre o áudio e chama, tá? Sim. Nessa página inicial, vocês vão escrever tudo, tá? Leo Clube Criciúmal. Nome do presidente. Nome do tesoureiro. Segundo tesoureiro. Conselheiro. E aqui vocês vão preencher o saldo inicial administrativo e de campanhas. Então, no caso, vocês vão pegar o último livro caixa que o tesoureiro antes de vocês finalizou e vai colocar aqui, tá? Eu coloquei 500 para fazer uma simulação. Aqui do lado vocês têm os nossos contatos e o e-mail, tá? Que também tem vermelhinho aqui porque a gente vai decidir isso ainda. As datas dos relatórios, a data e o valor dos pagamentos de taxa e as datas e valores dos pagamentos da taxa do distrito múltiplo.
Então, sempre que vocês tiverem dúvida de quando tem que pagar, qual é o valor, tá tudo aqui nessa página inicial para vocês. Tá, então seguindo. A gente começou com R$ 500 no inicial do administrativo e R$ 500 no inicial de campanhas. Agora eu vou para o livro caixa. Automaticamente, já está aqui ó, os R$ 1.000. Aqueles 500 do campanhas e os 500 do administrativo. Aqui eu escrevi também, ó, como você pode ver, o saldo inicial já está preenchido com base nos valores dos dados iniciais. Daí eu coloquei aqui, tá no manual também, mas escrevi aqui, ó, crie uma pasta do trimestre em seu computador e dentro dela uma pasta de comprovantes, como eu já mostrei para vocês. Isso aqui eu vou ler em seguida. Então, assim, primeira coisa, vocês vão colocar a data, tá? A data dessa notinha, a data desse recebimento. Vai escrever se é um fundo administrativo ou de campanhas, tá? E uma descrição e o crédito ou débito. Crédito são todos os valores que vão entrar para o caixa, débito, todos os valores que vão sair do caixa. Aqui em cima vocês têm um resumo dos créditos desse trimestre e os débitos e o saldo atual. Então, assim, eu paguei a taxa do distrito Léo LD4 e ela custou R$ 500, tá? Então, eu já digitei uns valores aqui para a gente simular, mas vocês vão digitar isso ali. Por que a gente disse de 2 depósitos? Daí vocês podem fazer 2 lançamentos, ó. Fica bem mais fácil para vocês verem quanto que custou a taxa do distrito Léo LD4 e quanto que custou a taxa do distrito múltiplo. Aí vocês fazem uma descrição aqui sobre o que foi essa despesa ou essa receita. Da mesma forma que, ó, recebimento da mensalidade companheira Léo Ana Luísa referente a julho de 2020. Tá? Eu chutei valores, né? Botei R$ 100. Pagamento da mensalidade da companheira Léo Amanda, também do mês 7, que era para ser 20. Tá? Outra coisa, eu fui no mercado e eu comprei bala para campanha. O que a gente vai pedir é que vocês escrevam, por exemplo, o local onde vocês compraram, né? Tipo, coloca lá o estabelecimento que vocês compraram. Tipo, supermercado do Povo. E o que era? Balas para campanha. Se você só colocam balas para campanha, assim, falta um pouco de informação, né? E daí, assim, a gente já consegue associar que aquela notinha do supermercado do Povo foi para comprar bala. Outra sugestão, tem os clubes que têm pins. Eu não vou fazer um recibo para cada vez que eu vendi um pin. Então, vai contabilizando ali e no final do trimestre tu faz um recibo. Venda de pins do Léo Clube Criciúmal, primeiro trimestre. Entrou R$ 100. Senão você tem que ficar cada vez lançando. Tipo, vendi um pin, R$ 5. Vendi pin, mais R$ 5. Então, vocês podem fazer um lançamento por trimestre. Aí, vocês lançaram isso tudo. Lançaram os valores aqui. Outra coisa diga. Que a gente gostaria que vocês mantessem um padrão na escrita. Isso. Por exemplo, todas as vezes que vocês forem escrever de uma mensalidade, escrevam recebimento, mensalidade, companheiro tal e referente a tal. Pega, copia e cola, tá? Porque o que vai acontecer? Depois, para a gente conferir, vai ser mais fácil. A gente vai ver que tudo que é de mensalidade está escrito da mesma forma. Para vocês vai ser mais fácil de revisar também. E é uma questão de organização também. Tipo, eu vou escrever agora recebimento, mensalidade, depois eu vou escrever mensalidade e recebimento, depois eu vou escrever ano, mensalidade. Não fica legal, né? Então, acho que é bem mais fácil vocês padronizarem e escreverem as coisas de uma forma padrão, né? Amiga, o João tem uma pergunta. Ele pediu se pode abrir o áudio. Pode. Claro. Aqui em Panambi, eu pedi para a Natalia como ela fazia quando ela me deixou o cargo, né? Aí Sim. a gente fazia das mensalidades. Ela disse que eu não precisaria fazer toda vez que eu recebesse uma mensalidade um recibo, mas anotasse o valor certinho e no final do trimestre eu faria só um recibo.
Eu posso continuar fazendo dessa forma ou não? De uma mesma pessoa ou, tipo, todos os valores de recibo, todos os valores Não, que foram entraram no trimestre? não, só da mesma pessoa. Tá, o que eu vou te dizer? O recibo de uma mensalidade é uma forma do próprio companheiro ter também a comprovação de que pagou Sim. a mensalidade, né? Então, eu diria que tu teria que fazer a cada recebimento. Para que eu, Ana Luísa, que te paguei R$ 20, eu tenha a comprovação que eu te paguei R$ 20. Sim. Tá? Eu particularmente te diria isso. Não sei o que a Amanda acha, mas é que é como se tu fosse fazer uma nota fiscal de qualquer coisa, né? Tipo, tu não vai Sim, no mercado 5 vezes e só recebe o comprovante depois, né? até para Tu que vai você cada... tenha o controle e o companheiro tenha o controle também. É. Então, Eu pensei em fazer, Oi? eu pensei em fazer da seguinte forma: eu crio um controle, uma tabela no Excel, e Não aí precisa toda vez que eu criar, nós recebo. vamos te mandar ela. Tá, pode ser. E aí eu coloco o nome da pessoa, o valor eu peço uma assinatura dela. E aí no final do trimestre eu faço um recibo só, mas daí eu tenho esse carnê, né? Pode ser assim? Tá, assim, ó. Eu acho que nós vamos dar uma conversada, eu e a Amanda, depois, porque a gente não tinha tido essa dúvida, esse questionamento. Então, a gente dá um retorno depois sobre isso. Eu, de momentos e tudo que eu já trabalhei de tesouraria, esse recibo eu tenho que dar para o companheiro, para ele ter um comprovante também de que ele pagou. Mas a gente conversa depois e te dá um retorno, pode ser, Amanda? Pode. Tá? Por mim, sim. Até a gente não se estender muito aqui agora. Matheus também tem uma dúvida. Tá. Vou falar por áudio também, tá? Isso. Ali eu vi que tu colocaste, Ana, recebimento, mensalidade da Ana, né? Que foi uma pessoa que tu supôs Isso. ali no preenchimento. Tu colocaste 07/2020. Aquele 07 é referente à mensalidade ou julho, mês? não, no caso, julho de 2020. Isso vocês podem definir como vocês querem escrever, né? Eu, por Pode exemplo, escrever só julho. o tipo referente, julho. Eu citei um exemplo, né? Por exemplo, ela pagou mais meses. Então, vamos dizer assim, do 07 a 12 de 2020, tá? Tipo, isso vai da organização de vocês, né? A gente só trouxe um exemplo para vocês se inspirarem de como que vocês vão fazer essa organização. No caso, se quiser escrever também julho a dezembro, bem tranquilo, tá? É que eu não sabia se a parte... Porque eu não sabia se o número representava o mês ou se o número da parcela, entende? Por exemplo, como são 12 parcelas, né? Sim, isso vai bem do critério de vocês. A gente só gostaria que vocês, tipo, mantessem um padrão de vocês. Escreveu sempre daquela mesma forma, tá? Posso prosseguir? Imagina. Claro. Tá? Então, aqui chega naquele outro momento que eu disse que eu ia comentar depois, ó. Digite o número do comprovante em número do comprovante. Então, esse pagamento da taxa do distrito Léo LD4 tem um comprovante de número 2250, tá? O pagamento da taxa do distrito múltiplo Léo LD tem um comprovante de 2260. Agora, a gente vai anexar o comprovante aqui através de um hiperlink. Então, no caso, eu já acrescentei aqui do primeiro, tá? Eu tô clicando nele aqui e ele automaticamente vai abrir aqui comprovante número 1, tá? Que é o comprovante que tá aqui salvo nessa minha pastinha. Então, ele tá como número 1 aqui. Claro, aqui deveria ser 2250, né? Mas só para mostrar para vocês, eu abri aqui e eu consigo automaticamente ver esse recibo que vocês anexaram ali. Agora, então, eu vou anexar o hiperlink do próximo comprovante, tá? Vocês primeiro lancem tudo, lancem o número. Eu sugiro que vocês anexem esses comprovantes, tipo, no final do trimestre, sabe? Daí vocês já tem todos eles escaneados, já tem eles... Façam de uma vez para que vocês não tenham um erro depois, sem querer eu mudei uma pasta, ou alguma coisa, sabe? Então, vamos dizer assim, antes de vocês encerrarem o trimestre, vocês já lançaram o número do comprovante aqui, né? Então, vem aqui e anexa. Então, vocês vão clicar com o botão direito, clicar em hiperlink, vão vir aqui na pastinha de vocês, ó, então, tesouraria primeiro trimestre, na pastinha dos comprovantes,
e vai anexar. Então, agora eu vou anexar o número 2, tá? Mas aqui, ele deve estar escrito com esse mesmo número que vocês já escreveram aqui. Vou até mudar, ó. Vamos pegar aqui o número 2, adicionar hiperlink e vou adicionar aqui o recibo número 2. Vou dar um OK e ele vai estar aqui. Agora, eu vou clicar aqui e vai abrir o meu comprovante número 2. Certo? Alguma dúvida? Acho que não. Luísa tem. Diga. Qual é que é o critério pro número que tu utilizou ali para os comprovantes? Tipo, é arbitrário, assim? Não, aqui eu chutei comprovantes. Vocês vão pegar o número do comprovante de vocês, tá? O número da nota fiscal, o número do recibo e vão escrever ali. Certinho. Vocês vão salvar ele com esse número. O nome dele vai ser esse número. Tá, então sim, assim... Entendi. Só não sabia que teria um número na nota fiscal, no comprovante. Sim, todo... Mensalidade de coisa que a gente recebe em mãos de dinheiro, como é que fica o número dele? É que vocês têm que ter um recibo para declarar essa mensalidade, tá? Eu não sei, vocês têm recibo do clube? Porque aqui a gente tem o recibo do Léo Clube Cristiumal. Então, começa lá, recibo número 1, recibo número 2, e vai indo. Tá, sim, então sim, vocês... sim, é que eu nunca reparei, porque para mim nunca precisei do número do... Tá. Viu? Se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, na hora de montar depois o livro caixa, nos chamem que a gente já presta um auxílio. O Andrei comentou ali, e realmente, gente, não é número de sequência. É o número que está escrito no comprovante. Nem assim, ó, vocês vão lá no mercado e vocês compraram coisas e a nota fiscal tem o número 5785. É esse número, tá? Aí vocês vão escrever esse... Eu acabei agora vindo aqui para a tela e tirei vocês do Excel, né? É esse número que vocês vão escrever aqui e é esse número que vocês vão escrever aqui no comprovante, tá? Tipo, salva ele, nomeia ele com o número dele, e é esse número que vocês vão colocar aqui. Certo? Uma dúvida também. Por exemplo, quando tu vai no mercado, por exemplo, eu nunca reparei o número que tem na nota, mas eu sei que tem, né? Uhum. Quando tu faz o pagamento das mensalidades, né? No caso, os associados. Aquela nota que a gente faz, ela é feita de forma manual, né? Sim. Aí eu nunca reparei, mas pode acontecer, como ela é de forma manual, de bater com o mesmo número do mercado. E aí como é que fica? Se acontecer de vocês baterem uma nota, daí vocês colocam o número da nota, hífen 1, hífen 2, para diferenciar, tá? Daí a gente vai entender que teve uma nota que tinha o mesmo número. Se acontecer isso, então vocês façam assim, ó. Tipo, aqui, essa aqui tem, ó, 2. Opa. Trancou aqui. Façam assim, ó. Tudo bem? Aí a gente vai entender que tinham duas notas com o mesmo número. Entendi, obrigado. Ok. Tá. Eu vou passar para a próxima parte. Quem tiver dúvidas quanto a isso aqui, vocês podem nos chamar novamente, tá? Aí a gente vai para a parte do balancete. O balancete automaticamente já puxou aqui os R$500 do saldo inicial de fundo administrativo, os R$500 iniciais do fundo de campanha. O restante vocês vão ter que preencher. Para quem estava já no AL passado, na pasta da tesouraria, sabe que esses valores na tabela anterior estavam sendo puxados automáticos. A gente preferiu fazer dessa forma de preenchimento manual, que também não é difícil e não vai ser nada complicada para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no livro caixa, vão olhar aqui, ó, nos recebimentos, vocês receberam R$300. Clica aqui, ó, no 100, dá um Ctrl e clica no 200, ele aqui embaixo, ó, já vai somar 300 e vocês já vão ver o valor que deu. Aí vem aqui no balancete e preenche os R$300 em mensalidades. Eu tive aqui venda de pins de mais 100. Pega os R$100, preenche aqui R$100. Eu tive de despesas os R$500 da taxa do distrito e mais os 200 do distrito múltiplo. Vem aqui e coloca 500
e 200. Agora eu vou para o saldo das campanhas. De campanha, eu só gastei R$10 comprando bala. Eu coloco aqui os R$10. A forma de vocês conferirem se os valores estão batendo e se vocês preencheram tudo certinho é que o saldo total aqui embaixo vai ter que bater com o saldo que vocês têm aqui no livro caixa. Tá? Pode parecer um pouquinho complicadinho agora, mas no momento que vocês pegarem uma tabela e somarem, é mais e menos. Vocês vão ver que não é nada complicado, tá? E daí, então, vocês podem ver aqui, ó, que o total do caixa do fundo administrativo, ó, teve receitas de R$900 e saiu 700, totalizou 200. No saldo de campanhas, vocês tinham 500 e saiu 10, 490. E isso deixou vocês com um saldo de 690, tá? Que é igual ao livro caixa aqui. Então, tá tudo atrelado. Não tem como vocês errarem, sabe? Tá tudo, vocês vão ter várias formas para conferir, para perceber que o valor tá certo. E daí, com esse valor, isso aqui correto, isso aqui depois vocês podem preencher se tiver outros assuntos, tá? Por exemplo, aqui, ó, campanha de arrecadação, pedágio, ou tipo, lucro do evento. Daí vocês escrevem aqui e colocam essa verba aqui. Ou tipo, eu em 4 oportunidades eu comprei balões. Soma o valor dessas 4 e coloca aqui, tá? Foram exemplos que a gente colocou, mas se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem dúvida, vocês vão pedindo pra gente durante o trimestre. Aí, esse valor aqui, vocês vão ter que essa página vocês precisam entregar para o Lions, que faz parte de fazer uma prestação de contas com eles, né? Então, aqui embaixo, vocês colocam o nome do presidente de vocês, colocam o nome de vocês e colocam o número do conselheiro, o nome do conselheiro de vocês, tá? Vocês vão imprimir isso aqui, já tá aqui o modelinho, tá? Imprime isso aqui, assina e vocês vão assinar e levar isso para o Lions, para eles terem esse parecer do balancete de vocês. E essa página assinada, vocês também precisam escanear para nos mandar, que é essa aqui, ó, que eu já coloquei aqui um exemplo antes, ó, balancete trimestral assinado. Então, essa página vocês precisam nos mandar. Além do arquivo do Excel, a gente precisa dessa página assinada. Depois, junto com esse balancete, vocês vão fazer a prestação de contas para o Lions. Os valores automaticamente já puxaram, tá? O saldo anterior, no caso, o saldo com o que vocês começaram o trimestre, o total das receitas que vocês tiveram, ó. Aqui, ó, receitas que vocês tiveram o total de receitas, perdão, ó, que vocês tiveram aqui. Então, ó, os 300 mais os 100 fechou em R$400. E o total de despesas, que foi aqui, ó, também já puxou automático aqui. E vocês terminaram com um saldo final de 690. Então, até no documento do Lions já está preenchido, tá? Vocês nem precisam colocar esses valores, ele já vai puxar automaticamente. Preenche aqui o nome de todo mundo, tá? E preenche aqui em cima, ó, o dia que vocês estão, o mês, qual é o Lions Clube, o Leo Clube de vocês. Vem prestar contas da movimentação financeira do primeiro trimestre para o Lions Clube tal, conforme o balancete trimestral que vocês vão ter que imprimir, que já foi apreciado pela jaula do Lions e se encontra assinado pelo conselheiro Léo, companheiro Léo tal. E vocês vão pegar a assinatura desse presidente do Lions que conferiu o balancete de vocês e vão nos enviar também este documento assinado e vão escanear e nos mandar também. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Ninguém falou nada. Ok. Acho que não. Então, assim, esse aqui é a estrutura de movimentação financeira que vocês vão ter. A gente acrescentou junto aqui o controle de mensalidade, que é uma forma de saber como é que estão as situações dos clubes referente às mensalidades dos associados.
A gente dividiu em total de associados e total de associados forâneos porque a gente sabe que tem clubes que não cobram mensalidade de forâneo e sim só a taxa distrital. Então, para a gente ter um valor mais aproximado do que realmente é, a gente dividiu isso, tá? Então, para vocês fazerem esse lançamento das mensalidades, nós vamos fazer o seguinte. O meu clube tem 20 associados. Então, aqui, ó, inicie informando quantos associados e quantos associados forâneos o seu clube tem. Eu tenho 20 associados e tenho 5 forâneos. Tá? Aí, se eu não preencher mais nada, dá a entender que todos os meus 20 associados, eles estão em dia. Mas tem 2 associados que estão com atraso de 3 meses. E mais 4 associados que estão com atraso de 6 meses. Aí vocês só preenchem aqui, ó, que nem foi colocado. Informe o número de associados em atraso nos períodos e tempo descritos. Se tiver alguém em atraso, vocês vão preencher aqui onde está descrito os períodos, que automaticamente já vai somar aqui nos atrasos e já vai descontar dos que estão em dia. Certo? Então, desses 20 associados, 14 estão adimplentes e 6 estão em atraso. Da mesma forma, aqui, ó, os 5 forâneos, desses 5, 2 estão em atraso. Então, temos 3 em dia e 2 em atraso. Aqui, a porcentagem da adimplência, tá? Então, nós temos 70% dos associados em dia e 30% em atraso. E 60% dos associados forâneos em dia e 2 em atraso. Aqueles clubes que não cobram mensalidade de forâneos, aí vocês não precisam preencher isso aqui, tá? Deixa zerado, vai dar o errinho ali vai dar o erro da fórmula, mas não tem problema, tá? A gente entende que daí vocês não têm a cobrança de mensalidades para clubes, para associados forâneos, perdão, tá? Alguma dúvida quanto a isso? Acho que não. Tá. Gente, a princípio seria isso aqui. Eu sei que parece um pouco complicado com vocês olhando assim, rapidão, né? Mas eu tenho certeza que na hora que vocês forem mexer um pouquinho na tabela, vocês vão ver que é bem fácil, que é bem tranquilo. E se precisar, a gente faz uma chamada de novo com vocês, especificadamente, alguém que tiver dúvida, a gente pode rever de novo e é bem tranquilo, tá? Como bônus para vocês, a gente vai mandar uma tabelinha de controle de mensalidades também, que está prontinha aqui para vocês. Opa, alguém falou aí, se puder ler para mim. Gabriel, diga, Gabriel. Gurias, em questão do forâneo, vocês disseram que tem que ser cobrada a taxa distrital, é isso? Não, isso vai de cada clube, tá? Por exemplo, a gente entende que uma taxa de associado é o próprio associado que vai pagar, tá? A gente entende, mas um clube que está com um caixa bom, que faz campanhas de, sei lá, de arrecadação ou qualquer coisa, não quer cobrar. Ele vai dar isso para o associado, vai a critério do clube. Automaticamente, quando tu tá pagando a tua mensalidade, tu tá pagando pro clube a tua taxa também. Tu tá dando um dinheiro pro clube que vai ser paga a taxa, né? Agora, o forâneo que não paga a mensalidade, então, pelo menos o meu clube, né, a gente cobra o valor da taxa distrital. Para ser justo com aqueles que estão pagando a mensalidade, né? Mas vai a critério do clube. Beleza, perfeito. Certo? Obrigado. Então, assim, ó, essa tabelinha eu também fiz quando eu fui tesoureira, adaptei ela para vocês agora, se vocês quiserem utilizar. Então, assim, o que ela contém? Coloca o nome do companheiro aqui, ele ficou com pendência do AL passado, tipo, ele tá devendo R$100 do AL 2019-2020. Aí ele veio, conversou comigo e me pagou 80 já, tá? Então, ele pagou 80, ficou faltando 20 ainda. Ele pagou 100, zerou. Tá? Então, vocês podem, não precisa ficar com a tabela do L que passou, pode colocar essa informação aqui. E, conforme ele for pagando os meses aqui, eu vou anotando, tá?
Então, tipo, o segundo fulano aqui pagou 20 reais. Ah, então, desculpa, o meu mês é 10, então paguei 10 e mais 10. Isso vocês podem ir anotando. Aí, aqui embaixo tem uma legenda, se vocês quiserem preencher para eu ter um controle maior. Tipo, eu acho legal, por exemplo, para vocês informarem para o clube nas reuniões. Então, vamos dizer assim, ó, o meu clube tem 10 pessoas. E a gente cada um deles vai pagar 120 reais por ano. Então, 10 reais por mês. Eu já recebi 120. Quer dizer que o meu clube tem 10% de adimplente e 90% de inadimplente. Daí tu chega lá na hora da reunião e fala, a expectativa é que a gente tivesse recebido 1.200 reais, mas a gente recebeu só 120. A gente está com uma taxa de 90% de inadimplência. Então, é um resultado, assim, tipo, para vocês darem essa informação na reunião. Da mesma forma que eu botei, tá, mas não são todos os clubes que vão ter, do companheiro Léo associado forâneo. Então, tipo, eu tenho 2 forâneos e a gente só vai cobrar a taxa deles. Então, vai custar, no caso, os 20 reais da taxa do distrito Léo LD4, mais os 10 do múltiplo. Então, 30 reais. E daí, esses 60 reais tem que entrar também, e também vão entrar aqui na expectativa. Certo? Isso a gente vai mandar para vocês também. E, como eu já tinha comentado, esse aqui é um carnezinho, que se vocês quiserem utilizar, tá? Ele é frente e verso. Pode colocar o nome do companheiro Léo aqui e pode anotar o valor que foi pago, tipo julho, 10 reais, e assina para identificar quem que recebeu esse valor. Aí ele pode ter isso como um controle de quanto que ele já pagou, de como que ele está adimplente, enfim. Eu vou mandar isso para vocês num arquivo de Corel. Eu não sei se vocês têm acesso para, por exemplo, entrar aqui e querer mudar o nome, mudar o logo, enfim, botar tipo Léo Clube Iraí, Léo Clube Palmeira. Se vocês precisarem de ajuda, eu posso até alterar para vocês e mandar pronto, tá? Eu abro aqui no Corel, mudo para vocês e envio o carnezinho pronto para vocês. É só vocês me procurarem, mas igual eu vou mandar o carnê, o modelo do Corel aqui, para quem tiver acesso e quiser trocar mesmo. Ana, como tu lança quando tem promoção de mensalidade anual, semestral? Eu lanço, daí eu faço o valor menor aqui. Então, tipo, se eu paguei 90 reais, daí eu divido os 90 pelos 12 meses e coloco o valor que ficou daí. Entendeu? Tinha essa pergunta? Eu achei que era tu perguntando. Não, era alguém que tinha te perguntado, ele entendeu. Tá, eu acho que era isso, eu vou parar a apresentação. Alguém tem algo para ver ainda? A forma de envio. Ótimo, eu tinha esquecido. Tá, gente, para mandar esses arquivos, para que a gente consiga abrir o arquivo do hiperlink, vocês vão ter, tá, essa pasta aqui. Vamos dizer que é Léo Clube Criciúma. Vocês vão precisar deixar todos os arquivos aqui dentro, ó. O balancete assinado, a prestação de contas do Lions assinado, o relatório e a pastinha de comprovantes. Para vocês nos enviarem por e-mail, vocês vão zipar essa pasta aqui, tá? Vocês vão precisar compactar essa pasta inteira, exatamente como ela está salva. Então, ó, adicionar para a tesouraria, aqui, ó, criei. E criou esse arquivo. É esse arquivo que vocês vão mandar no e-mail. Dessa forma, compactado. Porque daí, quando eu abrir aqui para conferir, aqui dentro vão estar os comprovantes, o relatório, tá? E eu vou conseguir abrir ele para... Eu não consegui zipar aqui agora o Excel, porque ele está aberto, né? Mas vocês entenderam como que é para ser feito. Então, tem que zipar a pasta inteira. Tá bem certinho, tem o print lá no manual para vocês verem como fazer. E o porquê que tem que ser feito assim? Porque senão o hiperlink de vocês não vai abrir, tá? Não mudem o nome da pasta, não mudem o nome dos comprovantes depois que vocês anexarem.
E não manda só assim, tá? Se for só assim, não vai dar certo. Tem que ser a pasta inteira. Que daí a gente consegue abrir os comprovantes através do hiperlink. Certo? Acho que agora era isso, né? Alguém tem alguma dúvida? Tá, eu vou parar a gravação agora. E daí a gente pode conversar mais um pouco se alguém tiver alguma dúvida. Certo?